Ô Vitinho, sei que você tá vendo isso aí, ó. Tem que botar uma logozinha minha aqui pra eu gravar os vídeos, hein? Mulher. Fala galera do canal do meu timão, Joe novamente na área, hoje uniformizado, né, com a camisa do meu timão, para trazer aquela análise tática sobre o Bruno Melo, pontos fortes, pontos fracos, como pode se encaixar no Corinthians. Então, antes de mais nada, aqueles pedidos básicos, né? Se você não for inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like, isso ajuda muito o meu trabalho, muito mesmo. E deixe nos comentários qual a nota você dá para essa contratação do Corinthians, contratando aí, né, o Bruno Melo, que já está treinando com o grupo. Só não foi até hoje, né, até o momento que estou gravando ainda não foi anunciado por algumas questões burocráticas, mas já treina lá no Parque São Jorge com o Silvinho. Agora, sem mais conversa, bora pro vídeo. Bom, galera, o título do meu material é Bruno Melo, zagueiro do Vojvoda e o possível lateral do Silvinho. E por que eu digo isso? Porque quando o Vojvoda chega ao Fortaleza e coloca o esquema com 3 zagueiros, ele também, né, coloca o esquema com 2 alas, ou seja, os laterais eles acabam virando alas. E aí o Bruno Melo perde muito espaço com o Vojvoda, por quê? Porque o Vojvoda pedia que esses alas tivessem uma boa chegada no campo de ataque, no campo ofensivo, com cruzamentos, com passes, com dribles, com criatividade. E o Bruno Melo não tem isso. Em contrapartida, ele vira ali, né, um zagueiro pelo lado esquerdo. Por quê? Porque na marcação ele é um cara que não deixa a desejar tanto, apesar de ter alguns pontos fracos que eu vou mostrar, e também é um cara que tem um poder de concentração muito alto para fazer balanço defensivo, para ali, né, fazer coberturas. Então, se para o Vojvoda o Bruno Melo é mais um zagueiro do que um ala, né, porque não tem muito essa chegada no ataque, para o Silvinho é justamente o contrário. Para o Silvinho, e isso ele disse na entrevista após aquele São Paulo 1, Corinthians 0, eu vou trazer as aspas do Silvinho, né? Os laterais, primeiramente, são defensores. Se eu quiser um atacante, ou seja, se eu quiser um cara que ataca, né? Eu coloco GP, Mosquito, ou seja, se pro Vojvoda do lateral tem que saber chegar no ataque tão bem quanto defender, pro Silvinho, primeiramente, você tem que saber defender e chegar no ataque ali, né? Não é tão importante, já que você tem pontas e etc. É aí que entra, né, a diferença entre o zagueiro do Vojvoda e o possível lateral do Silvinho. E para falar sobre a parte defensiva do Bruno Melo, eu gostaria de separar aqui, né, o primeiro ponto forte que eu acho do Bruno, que são as coberturas e o seu tempo de recuperação. Então vamos ver juntos nesses lances aí alguns lances, né, que mostram exatamente isso. Esse primeiro lance, né, é contra o rival, o Veiga ali, né, acaba dando um passe muito bonito para o Rony. E olha o Bruno Melo ali, né, fazendo a cobertura e o tempo de recuperação, né, para desarmar o jogador do Palmeiras. Agora aqui contra o Juventude, né? Olha a cobertura que ele vai fazer ali, jogando como zagueiro, né? Fazendo um balanço defensivo, uma cobertura perfeita ali, e acaba também afastando o ataque do Juventude. Agora, já que, né, pelo lado direito do Palmeiras de novo, Gabriel Menino coloca na frente e tá ali, Bruno Melo, recuperação, né? O tempo de recuperação, a corrida para trás ali, muito intenso nesse sentido. Agora fazendo a cobertura ali, né, do lateral esquerdo também, quando o Fortaleza estava jogando aí com o Bruno Melo de zagueiro. E aqui, para mim, um lance de lateral, né, muito importante. Olha o tempo de recuperação, né? Ele sai muito atrás do atacante, mas consegue afastar ali o cruzamento. Então, esse é um ponto muito bom, né, do Bruno Melo e que se encaixa com o estilo de jogo do Silvinho. Outro ponto do Bruno que o Silvinho também valoriza muito são os balanços defensivos. Então, o que é um balanço defensivo, antes da gente entrar nos vídeos? O balanço defensivo é aquilo, quando a bola chega lá no lado direito, né, da defesa do Corinthians, ou seja, no lado esquerdo do ataque, o Fagner, por exemplo, trazendo isso para o Corinthians, o Fagner sai nesse ponta, o João Vitor, ele cobre as costas do Fagner, o Gil cobre as costas do João Vitor, e aí o Fábio Santos, ou o Piton, e agora o Bruno Melo, ele cobre as costas do Gil. Então faz um balanço, né? Todo mundo vai para aquele lado. Ou seja, o João Vitor, que é zagueiro pela direita, ele vai atrás do Fagner. O Gil, que é zagueiro pela esquerda, ele vira praticamente o zagueiro pela direita. E o Bruno Melo, que é lateral esquerda, ele vira um zagueiro pela esquerda. Então, reparem nesses lances aí, né? Do Bruno Melo fazendo balanço defensivo de uma forma bem legal, um poder de concentração muito alto. E isso, com certeza, é um ponto positivo, né, para ele em relação às ideias de jogo do Silvinho. Então, o primeiro lance aí, né, contra o Sampaio Corrêa, repare, o balanço foi feito, olha o Bruno Melo ali, né, fechando como zagueiro, agora dá para vocês verem que é o Bruno Melo ali, e aí ele tira de cabeça ali, né, acaba afastando o ataque do Sampaio Corrêa. Agora contra o Caxias, né, novamente, olha o balanço sendo feito, e aí o Bruno Melo fecha lá, né, como se fosse um zagueiro, depois ele até alerta o companheiro, e daqui a pouco a gente fala sobre isso. Novamente contra o Caxias, olha o balanço defensivo sendo feito, e aí ele fechando ali como um zagueiro, acaba afastando ali, né, para escanteio, para não correr muito risco, mas novamente o balanço sendo feito de uma forma bem legal.
Outra vez o balanço ali, né? Ele virando um zagueiro pela esquerda. Jogo aéreo muito bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E para separar esse último lance aqui, né, contra o Vasco, o Thales Magno vai cruzar, olha o balanço sendo feito e o Bruno Melo lá, tirando essa bola de cabeça, não tomando bola nas costas. Então isso é com certeza um ponto muito positivo do Bruno Melo. Outro ponto de destaque do Bruno é o jogo aéreo, como vocês puderam ver ali, né? Ele é um cara que está sempre bem posicionado, não sempre bem posicionado, daqui a pouco eu falo sobre isso, mas é um cara de muita impulsão, é um cara muito alto, né? Então vamos ver alguns lances dele sendo importante, tirando essas bolas de cabeça, né, nesse jogo aéreo, quando, por exemplo, o time adversário ele dá um bicão, ou quando o time adversário acaba rifando a bola ali, ele é importante para cortar esse ataque ali, né, e ganhar essa primeira bola, como vocês podem ver nesses lances. O primeiro lance aí, né, contra o Santa Cruz, o goleiro bate ali, né, o tiro de meta e tá lá o Bruno Melo para subir mais alto que o atacante e cabecear. Outro lance agora contra o... esqueci se é o Calcaia, não sei, mas enfim. Tiro de meta e tá lá, Bruno Melo ganhando, ele até se machuca ali, né, que ele subiu muito, cai no chão ali um pouquinho feio, mas bem importante esse jogo aéreo para cortar essa primeira bola, né? Novamente aqui contra o Sampaio Corrêa, ele acaba ganhando até um lateral. Então eu não vou passar esse vídeo todo, tá, galera? O material completo está lá no meu Twitter e também no meu Instagram, nos destaques, vocês podem acessar lá tranquilo, para não ficar tão grande, né? Enfim, vocês já entenderam o que seria essa parte do vídeo, né? Ele ganhando um monte de primeira bola, mas tem mais de 2 minutos dele fazendo isso, então não há necessidade de trazer para cá tudo isso. Agora, né, sobre bola aérea, né, sempre bom pontuar que não é só nessa primeira fase, né, nessa primeira bola. Também nas bolas paradas pode ser muito importante isso, já que o Corinthians sempre teve esse probleminha, né, com bola parada. O Bruno Melo pode ser importante nesse sentido, como vocês podem ver nesses lances. Primeira falta aí, né, do Bragantino e tal, o Bruno Melo ganhando no alto, né, e afastando essa bola. E depois até o zagueiro afasta ali e acaba a jogada não acontecendo nada. Agora escanteio para o São Paulo, ele ali na primeira trave, o Vojvoda colocava ele no primeiro poste ali, né, no primeiro pau, na primeira trave, e ele era muito eficaz cortando essas bolas ali nesse primeiro poste. No Corinthians, o Silvinho também costuma colocar o Fábio Santos por ali, então acho que pode ser bem importante, né, ter o Bruno Melo ali nesse primeiro poste, porque é um cara muito alto, de boa impulsão, consegue cabecear bem, então vocês puderam ver aí nesses lances, né, quase 5 lances dele afastando bolas ali, e isso pode ser, com certeza, um ponto muito positivo. Esses pontos fortes do Bruno, né, são pontos que exigem muito a parte mental e física do jogador. Ou seja, está sempre concentrado para fazer um balanço defensivo, senso de coberturas, um bom tempo de recuperação, boa impulsão, jogo aéreo. Mas o Bruno tem pontos que precisam ser melhorados na defesa também. Lembra que eu falei lá atrás que o balanço defensivo que o Bruno fecha ali como um zagueiro, ele é muito bom, ele faz isso com poder de concentração muito alto? Então, muitas vezes, ele acaba fechando muito e esquecendo que existe um ponta nas suas costas, né? E assim ele acaba perdendo sua referência. Então, ele não tem muito essa habilidade de dividir referências. Pô, esse balanço eu preciso fechar mais e esse balanço eu não preciso fechar tanto, porque não tem ninguém aqui na área, só tem um ponto aqui nas minhas costas, então para que eu vou fechar tanto? Então é algo que o Bruno precisa melhorar com certeza, e aí a gente espera que o Corinthians faça esse trabalho com ele, né? Vamos ver alguns lances. O primeiro lance que eu separei aqui contra o Santos, né, que mostra muito isso. Olha como ele fecha, esquece o Marcos Guilherme ali nas suas costas, né, e quase saiu o gol, uma defesaça do Boeck ali, mas o Bruno Melo perdeu a referência ali do Marcos Guilherme. Agora, contra o Atlético Paranaense, ele fecha ali, mas acaba tomando, né? Acaba não fazendo o balanço perfeito, então nem se encaixa muito, né, nessa ideia de perder a referência, mas ele ficou muito afastado. Aqui, com certeza, um lance que ele perde a referência. Ele fecha ali, né? Tudo bem. Tinha um cara ali para atacar a bola, né? Para cabecear. Vou até dar um pause aqui. E ele fecha muito, mas acaba esquecendo também que tinha um ponta ali, né? Então ele poderia ter feito o que ele orientado o Paulão, né? Que o zagueiro falou: Paulão, não precisa você fechar tanto. E aí ele marcava ali, né? O seu marcador, tanto é que quase saiu o gol do Ceará. Agora contra o Corinthians, olha só, o cruzamento do Sid Clay, olha como ele tá tão fechado, esquece o Luan ali, né? Ele não mapeia o Luan, ele não olha pro Luan, ele não vira o pescoço para ver se tem um jogador nas costas dele, e aí o Luan quase faz o gol, né? Então, esse é um ponto que ele precisa melhorar muito, dividir as referências, saber a hora de fechar muito no balanço e saber a hora também de não fechar tanto, já que não tem ninguém filtrando. Claro, isso aí tem toda uma questão tática envolvida, né? Será que quando ele fechava, o ponta tinha que cobrir as costas dele? Então, muitas vezes, né? Esse é um questionamento tático que existe, não só no Fortaleza, mas também no Corinthians. Só que, com certeza, se eu pudesse falar alguma coisa, né, sobre o Corinthians, ao invés desse balanço defensivo ser Fagner, João Vitor, Gil e Bruno Melo, eu colocaria Fagner, João Vitor, colocaria um volante entre o João Vitor e o Gil,
para o Gil não precisar fazer esse balanço e nem o Bruno Melo, porque muitas vezes o Bruno Melo, quando faz esse balanço, acaba perdendo a sua referência e aí acaba as coisas acontecendo. Outro ponto que o Bruno tem muita dificuldade é no 1 contra um ponta muito rápido e muito habilidoso. Digo, mas pô, quem para um ponta rápido e habilidoso, né? Qualquer um que para. Tudo bem, galera. Mas a questão é, o Bruno Melo, ele parece ser um jogador que tá sempre no limite. Ou ele vai desarmar, ou ele vai ser driblado, ou ele vai fazer uma falta desnecessária e perigosa. Então esse primeiro lance aqui, né, do Mosquito, o Mosquito recebe a bola aqui, né, 1 contra o Bruno Melo, e olha só, o Bruno Melo já chega perto e já é driblado facilmente, né, o Mosquito quase faz o gol. Eu ia comemorar muito esse gol do Mosquito, né, mas tudo bem. Agora, contra o Arthur do Fortaleza, né, que é um ponta muito rápido também, olha o Bruno Melo acabando ali, né, tentando fazer a falta, o juiz dá vantagem, mas perdendo esse duelo individual, né, contra outro ponta habilidoso. Aqui começam algumas faltas desnecessárias, né? Olha só, contra o André Luiz, né? Ele acaba ali, né, fazendo uma falta desnecessária, porque o Bruno não é um cara tão rápido. Eu não julgo ele tão rápido também, não é tão lento, mas tem uma passada até larga, mas sempre fica no limite. Olha esse lance contra o Gabriel Sara. Quase que ele faz o pênalti, né? Pra que esse toque ali, né? Pra que tentar desarmar ali? Cerca mais um pouco, o cara é mais veloz que você, cerca mais um pouco ao invés de dar o bote, porque pode acabar, né, gerando uma consequência negativa para o Fortaleza na época, né, e também para o Corinthians, essas faltas bobas, cartões desnecessários. Então, essa é uma parte que o Bruno Melo também precisa melhorar muito. Então, galera, acho que deu para introduzir muito bem essa parte defensiva do Bruno Melo, né? É um cara que sempre está ali no limite, mas é um cara que tem um físico legal, uma parte mental, um nível de concentração muito alto, tem seus problemas contra pontas mais rápidos, habilidosos, então tem que ser algo que precisa melhorar e principalmente, né, dividir melhor as suas referências e além do jogo aéreo. E lembra que eu falei lá que o Bruno, ele perdeu, agora é hora de falar do ataque. Agora é hora de falar do ataque, né, galera? Sei que vocês também querem saber disso. Lembra quando eu falei lá no início do vídeo que o Bruno perdeu espaço como lateral ou ala, né, com o Vojvoda? Então, é porque com o treinador argentino, os laterais precisavam bastante no campo de ataque, então precisava ter um índice de cruzamento muito bom, precisava ser um jogador criativo, e o Bruno não é um jogador tão assim, principalmente pelos cruzamentos. 13% de aproveitamento dos cruzamentos no Brasileirão e muitos cruzamentos ruins, como vocês podem ver agora nos vídeos. Esse primeiro cruzamento aqui, né, contra o Ceará, um cruzamento muito forte, né, enfim, dispensa comentários aí, com todo respeito. Agora, chegando ali mais na linha de fundo, né, numa ultrapassagem. Ele faz bem ultrapassagem, mas cruzamentos não é muito ponto forte dele. É um cruzamento ali, né, para ninguém, o goleiro, na verdade. Agora o Lucas Lima lança, olha ele de novo fazendo ultrapassagem, chegando na linha de fundo, mas o cruzamento acaba sendo ruim novamente. Então, 13% de acerto nos cruzamentos é um número muito, muito baixo, né, galera? Agora, outra vez, chegando na linha de fundo, ultrapassagem, cruzamento ruim. Então, novamente, vale lembrar, galera, se vocês quiserem assistir mais detalhes, tem lá no meu material completo. Se eu botar tudo que está no meu material completo aqui no vídeo, o vídeo vai ficar desse tamanho. Então, infelizmente, eu não posso fazer tanto assim. Então, se no Fortaleza do Vojvoda o Bruno Melo não era tão útil como lateral, porque ele subia muito para o campo de ataque e não tinha muita qualidade para fazer isso, com o Silvinho é justamente o contrário, né? Ele fica mais preso e participa mais da fase de construção, de organização, de saída de bola. Então, é aí que o Bruno pode ser muito importante. O Bruno é um lateral que ajuda muito na saída de bola. Vou passar o vídeo para vocês e eu vou comentando. Esse primeiro lance contra o Bragantino, né? Olha esses lançamentos longos do Bruno Melo. É um cara que organiza mais e ajuda mais o ataque de trás do que chegando lá na linha de fundo. Então, é um lateral que, querendo ou não, né, o Silvinho provavelmente vai gostar muito. Então, vocês podem ver aí vários lançamentos, né? Olha esse contra o Grêmio, né? Ele deixou o jogador na cara do gol. Vocês vão ficar putos que o lance vai cortar aí, né? Mas o jogador ali acaba não fazendo gol. Agora, novamente, né? Olha esse lançamento no jogo da Sul-Americana. E aí, outra vez colocando o ponta ali em uma situação de 1 contra 1, né? Lançando nas costas dos defensores. Aqui contra o Confiança, esse lançamento perfeito aqui, né? Para o ponta direita aqui, uma inversão de jogo. Então o Bruno Melo pode ajudar muito nessa fase de construção. E pensando nessa fase de construção, fase de organização, que ele é muito bom, eu consigo imaginar um Corinthians, né, que provavelmente vai jogar no 4-1-4-1. Então, antes de me xingar aí, galera, eu tiro o Juliano do time aí, porque é o que deve acontecer, né, se o Silvio não mudar o esquema. Mas, tomara que não, tomara que ele mude o esquema e todo mundo consiga jogar. Então, vocês podem ver aí que em alguns momentos, na fase de construção do Corinthians, eu vejo que o Corinthians tem potencial para jogar dessa maneira com o Bruno Melo. João Vitor, Gil e Bruno Melo fazendo uma saída em 3, Fagner sendo avançado, jogando ali perto do William, Paulinho e Renato Augusto, muitas vezes por dentro com Roger Guedes lá pela esquerda, Jô, outro camisa 9 que venha jogar, né, lá na referência. E aí, né, sobre o Guedes e o Renato Augusto, como alguém precisa cobrir esse espaço que o Bruno Melo
enfim, não vai participar ali, né, do ataque, ou seja, ele não vai dar a famosa amplitude, a famosa largura, jogar como se fosse um ponta. Então, Renato Augusto e Roger Guedes poderiam revezar quem joga por dentro e quem faz essa função de ponta, já que o Bruno Melo vai ficar mais preso. Em contrapartida, lá, Fagner na direita, lá com o William por dentro, vai fazendo tabelas, enfim. Eu acho que seria uma dupla bem legal pelo lado direito. Então, é um Corinthians que eu vejo potencial aí para jogar com o Bruno Melo. E pra gente finalizar, lembra que eu falei lá, pô, o Bruno Melo é bom no jogo aéreo? Ofensivamente ele pode ajudar também, né? Então vamos ver aí alguns lances do Bruno Melo de cabeça, fazendo alguns gols. Então, um cara que de bastante impulsão, né? Fez gols históricos do Fortaleza, o gol do acesso da Série C e o gol do acesso da Série B, se eu não me engano. Então, são gols com certeza aí que tá na memória do torcedor do Fortaleza. E quem sabe, né? Ele pode ajudar o Corinthians assim também, com seu jogo aéreo, com seus gols de cabeça, né? Com sua impulsão. Seria algo muito positivo. Então, passei aí, né? 3 gols. Vou passar esse lance contra o Vasco também, né? Que ele quase faz. Então, com certeza pode ajudar muito o Corinthians dessa maneira. Então, galera, para a gente finalizar, talvez não seja um lateral que te agrade tanto, que me agrade tanto, mas pode ser um lateral que agrade muito o Silvinho. O Bruno é aquele tipo de lateral que o Silvinho ama. Primeiramente, ele é defensor e depois, né, a parte ofensiva fica meio que de lado. Então, é um cara que tem um físico bem legal, uma parte mental muito boa, um nível de concentração muito alto, balanço defensivo, tempo de recuperação, coberturas, pontos que o Silvinho valoriza muito. Em contrapartida, não é muito bom no ataque, com certeza, mas pro Silvinho essa parte não é tão importante. Então, galera, o Bruno Melo, acho que vocês podem até ter pensado nisso. Ele lembra um pouco o estilo de jogo do Avelar. É um cara alto, que é muito melhor defensivamente do que ofensivamente, não chega muito bem lá no ataque, né? Na hora dos cruzamentos, mas na bola parada ele é muito importante. Então, é um jogador bem parecido com o estilo do Danilo Avelar, né, futebolisticamente falando. E agora só nos resta desejar sorte para o Bruno Melo, que ele seja feliz no Corinthians, nos dê muita alegria. E vamos ver, né, se ele vai jogar de lateral esquerdo ou de zagueiro, que não me surpreenderia, mas nesse caso eu preferiria o Raul Gustavo. É isso, galera. Obrigado por quem assistiu ao final. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Deixe seu like aí, que ajuda muito o meu trabalho. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe nos comentários também alguma mensagem positiva, algum feedback sobre o material. É nóis. Minhas redes sociais estão todas na descrição aí, caso vocês queiram acessar o material completo. Então agora, para finalizar, é nóis. Valeu. Vai, Corinthians. E boa sorte, Bruno Melo. E para avisar que também vai ter análise do Ivan e também do Robson Bambu. É nóis.